Torcedor vascaíno, estou eu aí de volta. Torcedor vascaíno, peço a vocês que se inscrevam no meu canal, dê o like, dê o dislike e faça seus comentários. Primeiro, eu venho falar da provável escalação do Vasco para o jogo de amanhã contra o Volta Redonda às 21h05 na Cidade do Aço. O Vasco deve jogar com o mesmo time que perdeu essa semana. A única probabilidade é do Figueiredo jogar no lugar do Lucas Santos. Se houver essa mudança, o Vasco pode ser que jogue da seguinte forma: com Lucão, Caio Tenório, Ulisses, Miranda e MT. Caio Lopes, Juninho, Peck e Figueiredo. E a linha de ataque vai jogar Vinícius e Thiago Reis. Então o Vasco de repente vai jogar dessa maneira contra o Volta Redonda. Peço a vocês que o jogo é uma observação dos meninos e não vamos fazer essas cobranças que nós estamos fazendo com o profissional, porque é diferente. O profissional é uma coisa, a sub-20 é outra. Então vamos ter um pouco mais de paciência com essa gurizada aí, gente. Avisar vocês que Carlos Brasil, coordenador da base, que por sinal está fazendo um trabalho excelente. Hoje a base do Vasco, eu acredito que a base deve ser um departamento totalmente afastado dos gestores. Porque se esse departamento fosse junto com esses gestores que hoje estão no Vasco, essa base não estaria desse nível. Estaria muito ruim. E essa base é muito qualificada. O trabalho que Carlos Brasil faz na base é de excelente qualidade. Então, dito isso, venho comunicar que o Vasco está quase certo com Alan Nunes, ou Nunes, do Cerro Porteño, jogador que é sempre convocado para a seleção da Sub-17. Jogador de altíssima qualidade. O que o Vasco está tentando fazer com isso? Trazendo esses jogadores do Paraguai, que são jogadores de qualidade bem boa, botando esses garotos para jogar, para perceber se realmente esses jogadores têm essa qualidade, disputando os seus campeonatos. Assim foi com Galarja. E o Vasco, percebendo que tem qualidade, que são jogadores que podem ser aproveitados no profissional, o Vasco vai comprá-los. Por isso que os jogadores estão vindo com passe fixado. O Vasco mandou um comunicado para o Iago Pikachu para ele não se apresentar na segunda-feira, para ele ficar mais um tempo de férias, para ver como vai ficar a situação dele. Vasco e Henrique fizeram um distrato amigável. Henrique não é mais jogador do Vasco. Vasco fez a mesma coisa com o Gustavo Torres, também não é mais jogador do Vasco. Há uma possibilidade enorme de assim ser com o Neto Borges. Vasco está analisando a situação de Castan. Uma enquete feita mostrou que a torcida do Vasco ficou insatisfeita com a devolução de Marcelo Alves Madureira. A pesquisa mostrou um índice de 92% de insatisfação. Como sempre, essa diretoria ela não respeita o gosto que a torcida tem. O que a torcida pede, essa diretoria faz ao contrário. Mas isso já é mais do que normal. Uma coisa muito engraçada, mas muito engraçada, foi o seu Júlio Brandt bater palma, contente, porque Euriquinho disse que nunca mais vai se aproximar do Vasco. Independente do que é ou não é o Euriquinho, que é o Júlio Brandt para poder fazer análise de qualquer pessoa que já foi do Vasco ou possivelmente pode vir para o Vasco. Júlio Brandt, se o Vasco hoje está jogando a quarta vez a Série B,
Você tem muita culpa disso, Júlio Brandt. Porque você, com a sua Sempre Vasco, se juntou com a Mais Vasco, juntou com o rumo certo e fez o Vasco estar nessa situação. Júlio Brandt, você é bem mesmo menino da Zona Sul. Você é bem menino da Zona Sul. Porque você não tem consciência do que é Vasco. Se você fosse da Zona Norte, você ia ter consciência do que é o Vasco. Do que a torcida está passando. Você, Júlio Brandt, não deve estar passando nada. Por quê, Júlio Brandt? Porque você deve ficar dentro do seu apartamento, da sua boa casa, e você não vai para a rua. Você não deve botar a camisa do Vasco como eu boto. Eu não boto a camisa do Vasco, Júlio Brandt, só para aparecer aqui no canal, não. Eu uso as camisas do Vasco constantemente, porque independente da série que o Vasco vier a jogar, eu sou vascaíno. E muito vascaíno. Eu, Júlio Brandt, tenho 53 anos de idade. Conheço muito mais do Vasco do que você. Eu, Júlio Brandt, já fui em estádio em São Januário, Maracanã, mas muito mais do que você, Júlio Brandt. Porque eu acredito que você só vai ver jogo do Vasco quando você tem interesse de mostrar sua presença. Fora isso, Júlio Brandt, você não deve ser frequentador de jogos do Vasco. Júlio Brandt, eu peço você encarecidamente, se afasta do Vasco. Faça um favor de não se aproximar mais do Vasco. Júlio Brandt, faça uma carta de renúncia e deixa de ser conselheiro deliberativo. Você, Júlio Brandt, você foi o pré-candidato que mais perdeu a eleição dentro do Vasco. Você, Júlio Brandt, você nunca será presidente do Vasco, porque a torcida do Vasco não deixará. A torcida do Vasco nunca vai votar em você. Nunca. A torcida do Vasco vota em presidente que queira realmente melhorar o Vasco. Júlio Brandt, peço a você encarecidamente, se afasta do Vasco. O Vasco não é a tua casa, Júlio Brandt. O Vasco não tem nada a ver com você, Júlio Brandt. O Vasco é da torcida. O Vasco são das pessoas que querem o bem do Vasco. Entendeu, Júlio Brandt? Para de ficar desdenhando das pessoas, porque hoje nós somos achincalhados, somos chacoteados, humilhados por causa de você, Júlio Brandt, por causa do Salgado, por causa do Campelo, por causa de Vitor Roma, por causa de Adriano Mendes. Pessoas como você ajudaram o Vasco a estar na situação como está hoje. E você ainda fica fazendo graça, Júlio Brandt. Júlio Brandt, não faça isso. O Vasco não é uma firma que você fecha e acabou. O Vasco lida com sentimentos, Júlio Brandt. O Vasco lida com sentimento. Entendeu, Júlio Brandt? Então, antes de você ficar desdenhando de qualquer pessoa, Júlio Brandt, você tem que primeiro ver o que você fez com o nosso clube de regatas, Vasco da Gama. Entendeu, Júlio Brandt? Entendeu, Júlio Brandt? Então você, Júlio Brandt, não desdenha mais de ninguém, não. Eu só peço isso a você. Porque você não está numa situação que você tem direito de desdenhar das pessoas. Você não pode fazer isso. Mas não pode fazer isso mesmo, Júlio Brandt. Você está entendendo, Júlio Brandt, o que eu estou falando para você? Torcida vascaína, marca isso, torcida vascaína. Daqui a 3 anos, vocês não podem deixar de lado essas coisas todas que Júlio Brandt e companhia, seu Mussa e etc. estão fazendo com o Vasco. O Vasco hoje só manda embora, manda funcionário embora, manda todo mundo embora, mas não contrata ninguém. É bem provável que o Vasco continua com os mesmos jogadores, mas com uma quantidade menor, sem se qualificar. Tu já imaginou o Vasco ser rebaixado no Campeonato Carioca? Porque ano passado nós terminamos o Campeonato Carioca em 7º lugar.
quase fomos rebaixados no Campeonato Carioca. Aquilo ali foi um aviso para o senhor Campelo, que tinha que melhorar, e ele não se ligou no aviso que o Campeonato Carioca deu para ele. E o que aconteceu? O Vasco caiu. Mas a culpa principal da queda do Vasco é do seu Salgado. Sei que foi o Campelo que montou esse time, mas também sei que hoje o Vasco não tem Hulk, não tem Alex Teixeira, não tem Souza, não tem Balotelli, não tem Jovinco, por causa do seu Salgado, que acha que tem direito de sentar na cadeira. Salgado, essa cadeira tem dono. O dono dessa cadeira é a pessoa que passou 2 anos e meio trabalhando para poder chegar e trazer coisas boas, como ele trouxe coisas boas para o Vasco, como a torcida votou nele. E vocês fizeram uma manobra tão astuta, porque eu não entendo como o meio jurídico ainda permite e dão pareceres favoráveis a vocês. Mas o que se esperar quando indefere um pedido do Vasco de impugnar um jogo, quando você tem vídeos mostrando que houve manipulação e assim mesmo o Vasco não recebeu o direito de ter outro jogo? Eu não entendo mais o que é certo dentro da lei. Juridicamente, eu cada vez sei menos. Eu já não sei nada. Agora eu estou ficando mais ciente do que eu não sei mesmo nada. Porque tudo que eu imagino de certo, a justiça dá ao contrário. Como eu não sou formado em direito, eu não tenho embasamento para dizer se está certo ou está errado. Eu falo dentro do que é o estatuto. Eu falo do que a imagem mostra. Que existe uma coisa dentro das normas que, quanto a fatos, não tem argumento. E a imagem daqueles atos, daqueles árbitros que lá estavam dentro da cabine de VAR, mostraram sim que ali teve má intenção. Mas muito má intenção. Porque quando um sujeito fala que assim vai mostrar que o jogador do Inter está impedido, é sinal de que ele estava com muita má intenção. Eu só não posso afirmar, porque eu não tenho como afirmar. Eu estou falando dentro da imagem que eu estou vendo, que eu vi. A imagem que eu vi foi a imagem que hoje me dá base para falar o que eu estou falando. Porque aquilo foi o retrato do escárnio que hoje é a arbitragem. CBF, você é a responsável pelo futebol brasileiro. Você tem que tomar frente dessa situação e de qualquer maneira, corrigir esse erro. Porque isso lá na frente vai gerar problemas enormes para vocês. Porque eu quero ver o dia que acontecer isso com o Flamengo, com o Corinthians, o que vocês vão fazer. Porque eu sei o que vocês vão fazer. Vocês vão anular a partida para favorecer o Flamengo e o Corinthians. Mas aí vocês vão ter que dar satisfação a 26 milhões de torcedores que até agora não entendeu esse parecer do STJD. Vasco da Gama, você tem que ir à justiça comum. Você tem que ir à última instância. Independente do que acontecer, se for necessário que a gente caia à última série, mas que tenha feito a correção, que o erro de direito prevaleça, que o Vasco tem sim que jogar o segundo jogo, o jogo que tem que ser anulado, e com o empate o Vasco permanecer na Série A, todos sabem que isso é o correto. Não existe um torcedor, mesmo aquele que não é vascaíno, que sabe que isso foi errado e prejudicou o andamento do campeonato muito. E vocês, para não tirarem esse título do Flamengo, vocês simplesmente deixaram para lá, porque vocês sabiam que dando o direito do Vasco jogar o outro jogo,
no mínimo 2 ou 3 jogos do Internacional deveriam ser anulados e tendo a possibilidade do Internacional ser campeão. Mas é muito mais fácil prejudicar o Vasco, né? Porque o Vasco, com esses gestores, hoje o Vasco não tem credibilidade. Apesar de que essa camisa aqui, ó, enverga varal. Apesar de que essa camisa aqui representou muito o futebol brasileiro lá na Europa. Se o futebol brasileiro tem toda essa nuance esportiva, tem muito a ver com o Vasco também. O Vasco, em 1950, praticamente foi os jogadores do Vasco que fizeram e representaram a seleção brasileira. O Vasco, como o Botafogo, são os 2 times que mais doam um jogador para jogar na seleção e doaram jogadores para jogar na seleção brasileira. Mas CBF, você não está dando e nem está respeitando o Vasco. Vocês do mundo esportivo, vocês estão achincalhando o Vasco. O Vasco não é para ser achincalhado. O Vasco não é uma instituição qualquer. O Vasco é uma instituição seríssima. E vocês não estão percebendo isso. São 26 milhões de torcedores revoltados. Já vinham revoltados há muito tempo, mas a revolta está aumentando. Mas a torcida do Vasco não é agressiva. A torcida do Vasco é uma torcida familiar. A torcida do Vasco é uma torcida ordeira. Porque se essa torcida não fosse uma torcida ordeira, CBF, o que seria de vocês se tivesse um caos? Mas a sorte de vocês é que nós não somos de agressividade. Nós não somos torcida de chegar e quebrar tudo. Nós não somos isso. Nós tentamos, através da lei, da legalidade, através dos fatos, conquistar os nossos direitos. E vocês não estão respeitando os direitos legais do Vasco, os direitos legais da torcida. Eu realmente não entendo nada mais do que está acontecendo. O presidente, que participou de uma eleição com 5 candidatos, uma eleição que estava dentro do seu estatuto, esse presidente, hoje ele não é presidente. E o presidente que participou de uma enquete, o único presidente democraticamente é o Levenciano. O que era para ser um marco da vida política do Vasco, a primeira eleição de um presidente eleito pela torcida, passou a ser um dos maiores escândalos esportivos e politicamente falando do esporte brasileiro. Porque o que está acontecendo no Vasco é escândalo atrás de escândalo. Situações extremamente cabulosas. É muito difícil de compreender esse momento que o Vasco vive hoje. Rebaixa o time do Vasco e a primeira meta é mandar funcionário embora. Esses funcionários estão 6 meses sem receber salário. Esses funcionários não vão receber uma rescisão. Esses funcionários vão ter que procurar a justiça. Eu sei que eu estou batendo nessa tecla o tempo todo, mas eu me coloco no lugar dessas pessoas. Na pandemia, onde você daqui a pouco vai ter que viver com outro lockdown, as pessoas não vão poder nem ir para a rua para procurar emprego ou até trabalhar por conta própria, porque não vai ter condições. Hoje não tem mais dinheiro circulando e vocês, da forma mais horrível, vocês estão mandando 250 pessoas embora ou mais. Vocês não têm amor a um ser humano. Vocês estão sendo desumanos. Na casa de vocês não falta nada. Na casa dessas pessoas já estão faltando e vai faltar muito mais. Imagina um pai dentro da sua casa e o filho pedindo as coisas e esse pai não podendo fazer nada, ou a mãe. Isso é desumano. Eu fico muito triste que isso está acontecendo dentro do Vasco, porque eu tenho certeza que com o Levenciano, não é o Levenciano, o projeto que o Levenciano apresentou, vou deixar bem claro,
Eu sou fã do projeto. Tenho sim admiração pelo homem levenciano, pelas atitudes que ele tem, a forma que ele conquistou a vida dele, como ele batalhou a vida dele da melhor forma possível, estudando muito, adquirindo muito conhecimento. Eu falo isso porque dentro da minha casa eu vejo isso. Os meus 2 filhos passam o dia todo estudando. Por sinal, estudam direito. O meu filho mais novo já está formado, graças a Deus, de direito. E eu sei o quanto estudou para poder se formar. E sei como o levenciano, diante da dificuldade da vida dele, ele teve que lutar para se formar. Nada para o levenciano foi fácil. Até para ele apresentar um projeto digno para o Vasco, ele abdicou de 2 anos e meio da família dele e do trabalho dele. E ali ele fez um projeto maravilhoso, que a torcida comprou a ideia e vocês, com uma manobra escandalosa, vocês acabaram com o sonho do torcedor. Hoje eu vejo coisas maravilhosas acontecendo no Atlético, que poderia estar sendo o Vasco. Porque o Vasco, tudo que o Vasco se retratando em neve era lunático. E hoje o lunático do Atlético contrata os melhores jogadores, está construindo um estádio supimpa. Mas o Vasco, tudo que o Vasco ia fazer, é lunático. Mas lá não é lunático. Eu estou desgostoso com tudo que estão fazendo contra o Vasco. E fico muito chateado quando tem uma parte da torcida do Vasco que não deixou o Vasco crescer. Hoje eu tenho que arrumar meios para poder sentar numa mesa, uma resenha, melhor dizendo, e poder discutir futebol. Porque eu tenho que aturar tricolor querendo tirar onda comigo. Certo ponto eles têm até a base, o momento atual, né? Porque a vida toda não tem. Mas como eu sou uma pessoa que gosta de futebol, adquiri bastante conhecimento, li muito sobre futebol, eu ainda consigo debater com eles, mas tá difícil. Porque o Vasco foi para o quarto rebaixamento, eles só tem um. Eles desceram, subiram e melhoraram. Mas eles subiram da Série C para A, não interessa. A forma que eles subiram está errada. Mas eles se organizaram e estão lá, nunca mais desceram. O time grande hoje que mais desce e desceu é o Vasco. É o time ioiô, sobe e desce, desce e sobe. Eu nunca na minha vida imaginava o Vasco descer uma vez, quiçá 4. E tudo isso que está acontecendo com esse clube é vocês, gestores, que têm culpa. Torcida, vamos fazer alguma coisa. Nós, eu também estou. Eu e vocês estamos muito passivos. Nós vamos ver o Vasco se acabar. E depois não adianta reclamar. Não adianta reclamar, porque nós vimos e ficamos parados. Existe possibilidade, sim, dentro de uma maneira ordeira, nós brigarmos por melhorar o Vasco. Volto a falar, R$2 de cada torcedor é mais do que suficiente para nós contratarmos vários escritórios de advogados conceituados e brigar pelo direito do estatuto. Existem advogados capacitadíssimos, advogados que conseguem desatar nó marítimo. Tenta desatar um nó da Marinha e os advogados aí conseguem. Torcida, vamos brigar pelo nosso Vasco. Vamos brigar pelo nosso Vasco, torcida. O Vasco está indo embora, torcida. O Vasco ainda não foi embora, porque o Vasco, volto a falar, é enorme. Essa camisa não existe varal que suporta o peso dela. A torcida que o Vasco tem é um absurdo. É a única torcida do mundo que dá tudo para o clube e os gestores não dão nada para ela. E mesmo assim essa torcida ainda está querendo ajudar o Vasco. Porque a torcida tem a consciência e ciência
do quanto é grande o nosso Vasco. Torcedor, vamos se mexer, mas não é com agressividade, é com inteligência. Eu não estou aqui querendo ser, não estou não, eu estou falando na boa para vocês. Não adianta fazer tudo que já fizeram, porque eles estão cagando. Agora, quando eles começarem a receber petições até enviar de petições e começar a perceber que isso vai dar resultado, aí, meu amigo, eles vão ter que se mexer, vão ter que rebolar. Mais uma vez, Júlio Brandt, o Vasco é sério, Júlio Brandt. O Vasco não é para você ficar brincando, não. E não desdenha de ninguém, não, Júlio Brandt. Quem é você para desdenhar de alguém? Não faz isso, não, Júlio Brandt. O Vasco está sucumbindo, o Vasco está sangrando. E o momento hoje não é de você fazer isso, não, brincando, levando tudo na brincadeira. Não faz isso, não, Júlio Brandt. É um pedido de um vascaíno que é apaixonado por esse clube, tá bom? Torcedor vascaíno, hoje, com muita tristeza, eu vou dizer isso. Torcedor vascaíno, eu amo vocês, porque eu também sou torcedor do Vasco. Viu a forma que eu falei, com tristeza? Eu não estou alegre, não. Eu sempre tento rir e brincar, mas eu estou cada dia ficando muito preocupado com o que está acontecendo com o Vasco. E só tem um jeito disso mudar, torcedor. É a torcida se fazer presente. Essa torcida tem que se fazer presente. Essa torcida está olhando e não está fazendo nada. Não adianta a gente ficar na internet. A internet não vai fazer nada. Nós temos sim que aproveitar a internet para fazer as campanhas darem certo. Hashtag procurar advogado, hashtag R$2 para fazer contratação de... Isso sim. Agora, isso não adianta. Já está provado que isso não adianta. Tá bom, torcedor? Galera, eu tô triste, mas muito triste, porque eu sou muito vascaíno, assim como vocês. E sei também que vocês estão muito tristes. Só que nós estamos passivos, nós temos que fazer alguma coisa. Senão já era. Já era. Eu sei proporcionalmente que a Portuguesa não tem comparação, mas a Portuguesa Paulista praticamente subiu do cenário. O Vasco, já falei para vocês, está brincando com coisa séria. Não é o Vasco, são os gestores. E o que o Vasco tem de melhor é a torcida. Torcida, vamos salvar o nosso clube, torcida. Vamos salvar o Vascão. Vamos botar essa máquina no trilho. Vamos botar essa locomotiva no trilho. Essa locomotiva tem que botar a ficar no trilho. Esse time é chamado de trem-bala. Esse time é o Expresso da Vitória. Esse time tem um vasto, uma vasto conquista, uma vasta conquista. Temos tudo. Eu acho que eu falei a porrada de coisa errada. Leve em consideração. O nervosismo está enorme. São conquistas em cima de conquista. Tá? Vocês desconsideram aí o meu erro. Eu estou realmente muito chateado. Hoje eu passei o dia numa tristeza, porque você abre o telefone e só tem pancada, O cara pega dinheiro emprestado com um banco que eu nunca ouvi falar, dando 11 parcelas do patrocinador de garantia. Não sei para quê, deve ser para pagar a dívida de 1.600.000 que eles fizeram com o restaurante do Vasco. É brincadeira, né? Mas tudo bem. Torcedor, tamo junto. Pessoal, torcida, fique com Deus.